Bendita fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Bendita Fé. Eu sou Emanuel Dalla e hoje nós trouxemos um convidado super especial. Ele que é instrutor, maestro, líder. Se bem que ainda não tem um lenço, ele vai se apresentar para vocês. Chamo-me Antônio Larson Catota Muzangala, instrutor do clube Salvos pela Graça dos Desbravadores. O que é que o Larson faz? No clube sou instrutor, Ok. sou instrutor do clube, Uhum. também sou instrutor, né, de Ordem Unida. Ok. Bem, aos domingos nós já temos um programa a cumprir. Nós fizemos Ordem Unida, fizemos vários esquemas, aprendemos também alguns manuais de Ordem Unida, se bem que já trocamos. Sim, então temos que ir de novo, as novas modalidades e tudo mais. E no dia a dia, o que você faz? Eu sou estudante, Uhum. estudo no 8000. Dia a dia, de segunda a sexta, estou na escola de tarde. O que inspirou você a se tornar um instrutor na igreja? O que me inspirou foi o meu diretor, me deu muitas instruções e eu vi também como ele liderava como instrutor. Isso me inspirou muito. Também o que me inspirou é que os meninos também me gostaram como instrutor. Fui cultivando o hábito de liderar. Estou aqui hoje, gosto de ser mesmo instrutor. Qual foi o momento marcante na sua conversão? Foi quando eu venci o Bom de Bíblia. Nos Sério. conta lá como é que foi. Antigamente, né, antes de eu entrar para esse concurso, eu não lia assim muito a Bíblia. Ok. Não lia muito a Bíblia, eu não era assim tão apegado à igreja. Eu ia à igreja, só ia porque seguia os pais. E era muito aborrecido. Chegava um tempo que era já um tempo do culto solene, a pregação, e era muito aborrecido. E eu saía, ia em casa, depois eu via quando as horas já estão quase a terminar, quando a pregação está quase a terminar, eu vinha, eu e meu irmão, víamos à igreja, para a mãe pensar, não, os meninos estavam mesmo na igreja, mas afinal não estavam na igreja. Era muito aborrecido. Foi aí quando o meu diretor me inscreveu pela primeira vez no concurso de Bom de Bíblia. E aí ele foi me instruindo, aí fomos, né? Fui para o festival, pela primeira vez perdi, e ele me incentivou de novo e fomos de novo, tentamos, cheguei até a final. Mas infelizmente também perdi e eu quase que era desistir, mas ele não desistiu, me inscreveu de novo. Foi aí onde também ganhei experiência com a Bíblia. No dia 31 de dezembro do ano passado, venci o Bom de Bíblia da região. Amém. Sim. Aí gostei muito, me converti e sozinho consegui ter prática no estudo da Bíblia e me apeguei mais ao clube. O que eu aprendia e eu gostava de compartilhar com os outros. Então a minha vocação é na área de capelania. Na área de capelania eu ensino o que eu sei sobre a Bíblia aos outros e sobre algumas experiências de alguns homens que também eram sim estudiosos da Bíblia. Quais são os desafios que você enfrenta como instrutor? Como instrutor, os desafios são muitos. Em Ok. primeiro lugar, que eu cresci num clube, antigamente era um membro normal, e eu cresci com os meninos. Crescemos e tivemos aquela amizade. Agora, nesse ano como instrutor, aquela amizade ainda não deixou, então tenta atrapalhar. Ok. Então, tento falar isso e eles não me obedecem porque olham para o lado como amigo. Como já crescemos juntos, não me olham assim como instrutor, me olham como amigos. E isso aqui é que, fica um pouco frustrante para mim. Como você lida com a responsabilidade de influenciar os meninos? É muita responsabilidade, já que eu sou um instrutor. Muitas das vezes o diretor talvez não fica lá para observar, então a responsabilidade fica minha aos cantinhos. Se eu não tentar dar o meu melhor, os meninos aí vão perder a vocação de vir nos cantinhos aos domingos. Tenho que estar sempre lá para dar algumas coisas novas e dar inovações, porque não pode ser mesmas coisas, vai ser talvez aborrecido para eles. Qual o conselho que você dá para quem quer se tornar um instrutor ou um líder na igreja? O conselho que eu dou, primeiro, é mesmo saber. Todo instrutor nasce sabendo. Antes de ser instrutor, fui treinado e agora aqui eu sou instrutor. Então o conselho é primeiro saber. Testemunhos de alguns líderes também que chegaram até lá, ficaram instrutores e seguir aqueles ensinamentos. Qual é o papel do estudo bíblico no seu dia a dia? Eu, além de ser instrutor, sou capelão. Sou vice-capelão. Como vice-capelão, se inscrevemos de novo no concurso de Bom de Bíblia.
graças a Deus, os 2 meninos passaram. E no sábado, nós vamos ir à final, lá na Vida Pacífica. Então, esse todo o teste, todo o período, eu é que tenho que incentivar os meninos a estudar, estar com eles, que eles não entenderam, dou o meu parecer, né? E aí, assim tudo vai. Para a minha área de capelania também eu tenho esse trabalho, despertar também um conhecimento da Bíblia para aqueles que estão indo no bando de Bíblia. Como você se conecta com os jovens da igreja? Com jovens da igreja, no meu clube, a conexão é boa. Quais são as estratégias que você usa para manter as pessoas engajadas nas aulas? Só tem uma estratégia que eu faço, né, quando eu estou na área de capelania, nos estudos de Bíblia. Para mim vencer o concurso de bando de Bíblia, eu mesmo planei uma estratégia. Eu tinha que decorar, formulava perguntas para mim mesmo. Na final, tive o privilégio de concorrer no livro de 1 de Coríntios. Esse livro, ao ler assim, toda a Bíblia, todo o livro, muitas coisas vão sair da mente. Então, eu formulava perguntas. Formulava por aí 100 e tal perguntas. Então, essas perguntas eu me fazia e se respondia. E assim eu aprendia mais. Então, é essa estratégia que eu também dou para os meninos que estão agora também no bando de Bíblia. Como você lida com opiniões diferentes dentro da igreja? Dentro da igreja, Há irmãos que vêm com o pensamento deles. nós tentamos juntar as opiniões e ver aquelas opiniões que sempre dão para crescer. São essas opiniões que nós validamos. Aquelas opiniões que sempre vão dar crescimento ao clube. Existe uma experiência que mudou a forma como você ensina? Sim, existe. Primeiro, uma experiência é que o meu capelão também me inspirou muito na área espiritual. Aos sábados, ele dá estudo bíblico aos jovens. Com a sabedoria dele, me inspirou muito. Com esse ensinamento, tentando também inspirar os outros. Como capelão, quais são as dificuldades que você enfrenta? As dificuldades que eu enfrento são mesmo os meninos. Tem alguns meninos no clube que não gostam de aprender. A Bíblia é um estudo sério. Então, como um estudo sério, eles têm sempre aquela tendência de brincar, não querer ouvir. E isso aqui dificulta muito. Qual método de ensino você considera mais eficaz para transmitir a palavra? O método de ensino, eu gosto muito de profecia. Como o meu capelão tinha me instruído muito na área de profecia, eu gosto muito também de profecia. Gosto muito de ensinar as experiências de algumas personagens da Bíblia. Então isso também me motiva e eu gosto também de ensinar para os outros. Preferes ensinar em grupos grandes ou pequenos? Eu prefiro ensinar em grupos pequenos. Grupo pequeno? Sim, grupos Por quê? pequenos. Grupos pequenos porque é como se fosse um relacionamento. Agora, esse fala, dá o parecer dele, nós acatamos, eu também, cada pessoa dá um parecer dele. Então aí o grupo pequeno vai se expandir. Como a sua fé impacta as suas decisões fora da igreja? Posso dizer que na escola é um sítio assim que nós somos muito tentados. Certo. Tem aquelas, a campanha, todas as campanhas na minha escola são nos sábados. Então, Ok. como eu sou cristão e eu sei que nos sábados eu tenho que reverenciar. Então, eu não posso ir na escola nos sábados. Tem aqueles colegas que sabem que eu sou adventista, então eles sabem mesmo que é para carne de porco, chouriço, não como, e eles começam a tentar me fazer aquelas ilusões. Tem que aguentar mesmo, né? Você já passou por uma crise de fé? Já, Como superou? a crise de fé passei quando eu fui para Capalanca, sim, quando eu fui para Capalanca na casa do meu pai. Eles não são cristãos e quando eu ia lá, antes de eu receber a luz, né? Antes de eu me converter, eu comia carne de porco, eu comia chouriço e tudo vai. Mas quando eu fui lá esse ano mesmo, lá eles cozinharam uma massa que meteram lá chouriço. Infelizmente eu comi, mas eu não dei conta. Tava comendo, mas depois dei tipo, o espírito me disse, ainda vê. Quando eu vi aí, era chouriço. Eu disse, não vou comer mais. Deixei o prato e disse, não vou comer. Os outros estavam me sentindo, não, mas você come, não sei mais o que. Eu disse, já não como mais. Então tentaram me falar, não, já que você já provou, então por que não adianta só já comer todo o prato? Eu disse, não, eu não sabia, mas agora já me apercebi. Então eu não quero. Era jantar, era num jantar, 20 horas. Então eu disse, não quero. E naquele dia tínhamos passado quase todo dia assim, começou a comermos pão. Disse, não vou comer essa comida. Porque tem lá chouriço e eu não como mais chouriço. Deixei mesmo assim. Deixei e os outros se dividiram. Depois eu fui num quarto, ver um dos meus primos, que me disse, não, se você não comeste, vai então falar no pai que você não comeste para te fazer talvez alguma coisa ou te comprar pão. Certo. E eu disse, não precisa.
não precisa mais. Ele mesmo assim se sentiu incomodado. Então foi mesmo ele falar ao pai. Ok. Disse, pá, o Larson não comeu porque não come isso, isso, isso. Então me mandaram chamar. Me mandaram um dos meus primos comprar pão para mim. Foi aí. E depois disso, eu vi que raramente aí foi um teste de fé. Foi um teste de fé, porque quando eu fiquei a saber que estava a comer chouriço, se eu novamente ia comer, aí ia perder. Ou seja, eu fiquei a saber que aquilo é um erro, e eu cometi aquele erro, era fatal. Então, logo que me apercebi, eu deixei aquilo, certo? Deixei aquilo, e quando eu deixei aquilo, um dos meus primos veio de novo, me fez uma pergunta sobre essa carne mesmo. Se Deus é quem fez essa carne, fez para nós comer, por que não podes comer? Eu lhe mostrei também numa passagem que diz que todos aqueles que comem carne de porco, vão no inferno. Então, foi mais ou menos isso, um teste de fé que eu passei. Como capelão, qual é o versículo da Bíblia que você mais gosta? Tem vários. O que eu gosto mais é 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 21. Ok, o que é que diz aí? Aí diz que não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Ok. Aí diz isso. Essa passagem é muito bonita mesmo. Para aqueles que sabem que isso é o mal, mas praticam. Então, mas aí está nos falar que nós não devemos nos deixar vencer do mal, mas devemos vencer o mal com o bem. Vencer o mal com o bem. Tens algo para dar, mesmo que uma pessoa te fez mal, você não deve lhe retribuir com o mal, mas sim com o bem. Assim estarias a vencer o mal com o bem. Qual é o maior desafio em liderar um grupo espiritual? O maior desafio mesmo está aí na vida espiritual. Porque quando um cristão não se firma na vida espiritual, está mal. E quando não se firma na vida espiritual, ele sente menos prazer de ler a Bíblia. Certo. E instruir aquela pessoa, você pode falar, e ele não vai mudar, não vai lá, não vai, está muito difícil. Por isso cada pessoa, né, tem que firmar sua vida espiritual, na oração e tudo mais, para que o trabalho também corra bem. Existe uma experiência que provou a sua fé? Uma delas foi quando nós fomos levar os meninos no Bom de Bíblia, lá no 8000. Aconteceu também um incidente. Nesse incidente, nós aí lá, o pneu avariou. Ok. O pneu avariou. Quando o pneu avariou, o taxista tentou fazer umas manobras e meteu de novo o carro a andar. Ok. Chegamos até no 8000, fizemos a competição, o festival. Graças a Deus, os 2 meninos passaram. Certo. E quando eles passaram, na hora de vir, é que no 8000, aos sábados, o autocarro já não passa mais lá muito. Aos sábados mesmo, o autocarro naquele dia não estava circulando. Apareceu do nada também um carro adventista, de umas pessoas adventistas. Nos falaram que aqui, essa hora, não aparece autocarro. Ok. Então, se vocês... nós podemos vir levar até no Zango 4 e lá aparece autocarro, vocês podem arrumar autocarro para ir até no vosso destino. Certo. Sim, nós subimos aí. Primeiro é que subimos sem pagar. Nos deixaram, não, vamos, é um favor. Nos deixaram, subimos, nos deixaram até no Zango 3, a última do Zango 3. Ficamos até aí, já era de noite. Então, nós aí estávamos esperando de novo um táxi para nos apanhar, para nós ir. Esperamos. De novo aconteceu um milagre, nós não pagamos e ele disse, não, sobem. Subimos, foi aí até que nos deixou na nossa paragem. E aí foi que descobri que Deus mesmo opera na vida dos seus filhos. É que primeiro nós sofremos uma avaria aí no caminho. E na hora de vir, Deus nos gratificou, não pagando. Saindo do 8000 até aqui, 2 táxis não pagando. Achei estranho, mas graças a Deus chegamos. Então, isso aqui mudou de novo a minha fé. E estamos aqui. É importante colocar Deus em primeiro lugar? É muito. Por que é importante? Bem, é importante colocar Deus em primeiro lugar porque, em primeiro lugar, porque Ele é que nos dá vida. Ele é nosso Criador. Ele merece toda a honra e glória. Então, sem Ele, nada somos. Certo.
Então, se nós não lhe colocar em primeiro lugar, primeiro é que ele já nos ama, nos amou tanto até o ponto de entregar o seu filho. E é muito importante meter ele em primeiro lugar porque nós vimos que o mundo nada oferece. O mundo pode te oferecer muitas coisas, mas sabemos que essas coisas são... quando você morrer, vai deixar essas coisas. Sim. Então, colocar Deus em primeiro lugar é amar Ele. E amar Ele é você deixando o mundo só se firmando nele. Como você ajuda as pessoas a entenderem a palavra de Deus? Bem, eu ajudo as pessoas a entender a palavra de Deus ensinando-as o que eu sei. Ensinando-as o que eu sei. Porque a maior forma de eu ensinar o que eu sei é eu aprendendo. Porque eu sou assim, toda coisa que eu aprendo, eu ensino. Eu não posso ficar assim sem falar, não. Assim não vai dar. Então, tudo de novo que eu aprendo, eu ensino. E eu ensino para aquelas pessoas que, não tem muito interesse. Então, nessas pessoas mesmo eu vou dar lá, falo o que eu aprendi para ele, para ver se tenta mudar ou não. Qual foi o maior desafio que você enfrentou como instrutor? O maior desafio que eu enfrentei como instrutor foi no dia que nós nos investiram, que nós nos inspecionaram a classe progressiva, nos investiram a classe progressiva. Ok. O meu diretor me disse, você que estás com as honras de dar os ideais e tudo mais. Era a minha primeira vez a dar os ideais a toda a igreja. Tá lá em frente. Fui lá, consegui, né? Vencer aquele medo de dar os ideais ao público, a toda a igreja. Então esse foi o meu maior desafio como instrutor. Quais foram as lições que você aprendeu com as pessoas que você já ensinou? Aprendi muitas lições. Ok. Em primeiro lugar, é que vendo alguém se interessando pelo estudo da Bíblia, isso já me muda de alguma forma. Em primeiro lugar, que eu, como toda, eu estudo nos meninos que vão no concurso de bom de Bíblia, então eles não eram assim muito apegados à Bíblia. Então, com o meu conhecimento que eu estou a lhes passar, eles estão assim, despertando curiosidade e também despertando fé. Existe alguém que você ensinou como instrutor e hoje se tornou um líder na igreja? Existe sim, meu irmão. Teu irmão. Praticamente ele não é líder, nem mais. Está seguindo um rumo para ser. Ok. Certo. Como na minha casa costumamos a ter estudo dos jovens aos sábados, então eu costumo estar lá para assistir, para aprender também algumas coisas. E tudo que eu aprendo também eu passo no meu irmão. Então, ele também está nessa. O que ele também aprende, ele vai lá compartilhar no meio da igreja. Lição, ele também vai e comenta. Então, ele também está a se firmar espiritualmente. Planos para o futuro, Para no o teu futuro. trabalho ministerial. Em primeiro lugar, como o nosso clube ainda é jovem, o primeiro plano é alcançar mais pessoas. Ok. Nós não chegamos na taxa de 100 pessoas, de 100 desbravadores. Então, no meu plano mesmo é alcançar um objetivo pelo menos de Certo. 100 e tal desbravadores lá no clube. Então, esse aqui é o meu plano. Alcançando pessoas para Cristo. O que você acha que a igreja precisa mudar para alcançar mais pessoas? Só tem uma coisa. Qual é? Em primeiro lugar Jesus disse que ide, né? Ide, a missão é ide. E agora nós como a igreja, Certo. eu vejo que nós não temos esse ide no nosso coração. Nós nos reunimos todos os sábados em adoração a Deus. E praticamente ainda não temos muito essa de evangelismo na igreja. Ok. Acho que a igreja precisa melhorar nesse facto de evangelismo. Muito evangelismo, mais sair nas ruas e menos ficar dentro do Dentro da templo. igreja. Sim. Como você cuida da tua saúde espiritual? Da minha saúde espiritual. Em primeiro lugar, que eu relaciono a minha vida espiritual aos homens também da fé, da Bíblia. Ok. Em primeiro lugar, Daniel orava 3 vezes ao dia e vimos que a oração molda, né? Então, eu todos os dias, ao acordar, eu tenho que orar e ao dormir também tenho que orar. E mais uma coisa muito importante é moldar também a vida da família. Certo. Porque a Bíblia diz que aquele que não se preocupa com os dos seus ou da sua própria casa, esse está a negar a fé. E se está a negar a fé é pior que o descrente. Então, isso significa que eu não posso crescer sozinho no lar.
Eu tenho que também alavancar minha família, porque se eu crescer sozinho, isso não é fé. Como é que eu não vou evangelizar os que estão de casa, vou para aí evangelizar os que estão fora? Mais ou menos isso. Qual é a sua maior fonte de inspiração espiritual? A minha maior fonte de inspiração, Uhum. posso dizer que foi ao ler O Grande Conflito e aprender a história dos reformadores. João Wycliffe, Martinho Lutero. Então esses grandes homens me inspiraram muito ao levar a mensagem, depois chegar aí morrendo, sendo torturados, sendo queimados, né, vivos. Essa história me inspirou muito deles. Ok. E hoje espiritualmente estou aqui. Martinho Lutero disse que ele dizia que a oração é como respirar de um cristão. Então Martinho Lutero me inspira muito. Me inspira muito e eu tenho tentado seguir essa inspiração dele. Uma vez já pensou se afastar de Deus? Já tentei várias vezes me afastar de Deus, Certo. certo? A vez que eu tentei me afastar de Deus foi quando eu saí de casa e fui para Capalanca. Então eu sempre gostava de ir lá, porque eu não gostava mais de ficar aqui, gostava mais de ficar lá. Então, ficando lá, eu não aprendia quase nada. E essas foram muitas das vezes que eu tentei me afastar dele. E sempre que eu vou lá, eu vejo que me torno uma pessoa diferente. Então, e quando venho aqui, me torno também outra pessoa. Porque lá não vou à igreja. E aqui eu vou à igreja. Então, desse aspecto eu tento me afastar de Deus. E sempre que eu tento me afastar de Deus, acho que de alguma forma ele me traz de novo a casa. Acho que ele me traz de novo para o lado dele. Então, para isso eu aprendi uma lição. Que eu não sei, nunca vou tentar me afastar muito de Deus. O que significa para você ter um relacionamento verdadeiro com Deus? Ter um relacionamento com Deus, eu acho que é cultivar uma amizade com Ele. Contar tudo o que você quer, tudo o que você precisa para Ele. Como você lida com as dificuldades daquelas pessoas que não são cristãos? Muita dificuldade. Em primeiro lugar que a maior dificuldade está nos meus colegas lá na escola. Ok. Que uma vez nós tínhamos um debate, né? Ele não é cristão, ele é islâmico. Uhum. E eu tenho um colega islâmico e tenho um colega que é cristão, mas é católico. Então, nós tínhamos um debate na igreja, até tínhamos um debate na rua, estávamos a andar a caminho de casa. E um deles tocou num assunto que falava mesmo sobre a divindade de Jesus. Certo. Sim, eles não acreditam que Jesus é Deus. Então, tivemos muito esse debate. Estávamos a andar em três. Dois não acreditavam que Jesus é Deus e estavam contra mim. Então, eu tinha que expor as minhas crenças sobre a Bíblia. Então, é muito difícil. É muito difícil se enfrentar com esse tipo de pessoa que não segue a mesma crença que você e mesmo assim são amigos. Qual é a lição mais importante que você aprendeu sobre Deus? A lição mais importante. Uhum. Só tem duas lições. A primeira é confiança. E a segunda é o ego. Sabemos muito bem que o ego é o maior inimigo de uma pessoa. O orgulho. Então, e Deus tenta nos ensinar a humildade. Nós devemos ser humildes. Porque humildade é que forma o amor. Sem humildade, você não vai ter amor. Então, Ok. sem humildade, você não vai ajudar o outro. Certo. Você vai sempre querer se satisfazer você. Então, o ego é o maior inimigo de um ser humano. Que conselho você daria para quem está a começar a frequentar a igreja agora? Primeiro conselho é conhecer mesmo as doutrinas da igreja. Ok. Certo? Por exemplo, para uma igreja pagã, ou uma igreja que não segue os princípios da Bíblia. Primeiro é conhecer os princípios da igreja, as crenças da igreja. Certo. E só assim é que devemos entrar dentro da igreja. Agora, se eu estou aí numa igreja só porque preciso de Deus, não conheço as crenças, talvez podem me desafastar muito dele. Quem é Deus para ti em uma palavra? Deus é Pai. Todos os seres celestiais lá nos amam como pecadores, porque mesmo eles se prontificaram para nos salvar, todos os anjos. Ok. Então se prontificaram para nos salvar. Mas não tinha que ser eles a nos salvar, mas sim um Deus. Ok. Então, esse aqui eu acho que é o maior mistério. Como você sente a presença de Deus no dia a dia?
Bem, é, sinto quando, por exemplo, tento fazer algo mal e a consciência pesa. Então é mesmo praticamente isso. Então quando a consciência pesa é porque me diz para não fazer aquilo. Então eu sinto assim a presença de Deus. Ok. É, como você explica o amor de Deus para alguém que nunca ouviu a falar dele? Eu explico de uma tipo todo o amor de Deus está centralizado na cruz. Uhum. Então a cruz é o meio em que nós também nós nos identificamos como filhos de Deus, porque nós somos filhos de Deus na criação, Uhum. na redenção. Então o amor de Deus é demonstrado em Jesus Cristo ao morrer por nós, sendo nós pecadores, porque se ele não ia morrer por nós, todos nós íamos padecer. Então é mais ou menos isso, que Jesus já fez tudo para nos salvar. Então o que é que resta mais? Como a fé pode ajudar as pessoas a enfrentar a crise na sociedade? Bem, tinha um dia, estava a ler um livro Saúde e Bem-Estar. Saúde e Bem-Estar. Então aí naquele livro dizia que 80% das pessoas que sofrem de depressão Uhum. e ansiedade são aquelas pessoas que não têm fé. Certo. Então, vindo que a fé é uma palavra muito pequena, mas significa muita coisa. Ok. Nós seres humanos já nascemos com fé. E no livro eu aprendi que tudo que a nossa existência é moldada pela fé. Certo. Então, é dizer que a fé sustenta a nossa alma. Então, toda a depressão, toda a ansiedade. Então, é só a fé quem tira. Se um ser humano não tem fé, não sei onde é que ele está aí. Mais ou menos isso. Ok. O que você espera deixar como legado espiritual? Como legado espiritual, é deixar mesmo todos os ensinamentos que eu aprendi também ensinando os outros. Ok. Certo. Como você gostaria de ser lembrado na sua igreja? Como eu gostaria de ser lembrado? Uhum. Bem, gostaria de ser lembrado pelas coisas que eu fiz, pelas coisas que faço. É mesmo isso, gostaria de ser lembrado pelas coisas que eu fiz e faço. Ok. Uhum. Ok. O que você gostaria, né, de fazer para quem... Ok. Vou fazer uma outra pergunta. Para não... Não, aqui desligou. Ok. Yeah. Yeah. Ok. O que você diria para quem acha que a fé não é importante? Bem, eu diria que a vida dele não tem sentido. Ok. Não tem sentido porque a fé é o fundamento da nossa existência, da forma que eu tinha dito. Uhum. Pela fé, nós cremos que Deus criou os céus e a terra. Então, pela fé é muita coisa. E a Bíblia diz que o homem sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé, não sei se... Sem fé nós não somos nada. Ok. Sem fé nós não somos nada. Então, a pessoa que acha que fé não é algo assim, não, ele é maluco. É maluco, Ele é né? maluco. Ok. Qual é a sua maior gratidão em relação ao seu trabalho na igreja? A minha gratidão em relação ao meu trabalho, Uhum. primeiro é que tinha vencido o Bom de Bíblia. Essa aqui Ok. foi uma maior gratidão para mim. Certo. Sim, e outra gratidão é ter eu aprendido também algumas coisas Uhum. que até agora eu sei. Ok. Mais ou menos isso.
Existe algo que você gostaria de dizer e nunca teve oportunidade? Não, não tem. Não tem, né? Não. Como devemos ser um cristão? Como devemos ser um cristão? Um cristão, da forma que Jesus disse que nós somos o sal da terra. Uhum. Se o sal não tem aquele sabor aí da forma que nós sabemos que Ok. tem, como é que pode dar sabor? Tipo, se sal não tem sabor, como é que a comida vai ter sabor? Então é mais ou menos isso. Então, como nós somos o sal da terra, devemos saborear. Uhum. Então, todo aquele que é cristão tem uma grande responsabilidade. Ok. Porque esse nome é muito peso, não é só é um nome carregado assim. Então, como peso, nós devemos fazer tudo aquilo de acordo com a vontade de Deus. Tudo Certo. aquilo que vai de acordo com a palavra. Certo. Como capelão, como devemos perdoar? Perdoar. Uhum. Perdoar é perdoar os outros, mas Sim. sim. Devemos perdoar. Bem, acho que praticamente Uhum. Jesus já nos ensina como perdoar. Ok. Sim, uma vez o apóstolo Pedro perguntou a Jesus, perguntou, mestre, se o meu irmão, né, errou contra mim, quantas vezes eu posso lhe perdoar? Será que posso lhe perdoar 7? Jesus disse, não, 70 vezes 7. Então, 70 vezes 7, 70 vezes 7 é o número que Jesus disse para nós perdoarmos. Uhum. Então, e se nós vermos, a Bíblia também em Salmos diz que a vida do homem só são 70 anos. Uhum. Então, fazendo relação com isso, e acho que a Bíblia está tentando ensinar que o perdão deve ser para toda a vida. Se a vida do homem é quase 70 anos, então Jesus está falando que temos que perdoar 70 vezes 7, então significa que temos que perdoar toda a vida. Certo. Então, um cristão tem que sempre perdoar toda a vida. Ok. E como devemos andar em união com os nossos irmãos? Como devemos andar em comunhão com nossos irmãos? Uhum. Bem, a base da nossa comunhão são as nossas crenças. Como antigamente a igreja primitiva, né? Eles repartiam no partir do pão, nas doutrinas, nas orações. Então, a base da unidade é isso. Uhum. É ter confraternização sempre. Nas doutrinas sempre, nós estamos lá, porque a fé, a nossa crença é que nos une. Certo. É mais ou menos isso. Quanto nós crescemos mais, né, numa vida assim, de nos ajudando, mais unidade nós teremos. Ok. Como você lida com momentos quando as suas orações não são atendidas? Em primeiro lugar, é esperando. Ok. Porque nós sabemos que Deus não atende logo. Pode atender daqui a 20 anos, daqui a 1 ano, 10 anos. Então, é esperando. E primeiro é esperando, segundo é tentando de novo, não desistindo, orando sempre de novo. Ok. Qual foi o maior sacrifício que você já fez por sua fé? Acho que não fez nenhum maior sacrifício. Não fez, né? Não. Ok. O que te mantém firme em momentos de dúvida? O que me mantém firme em momentos de dúvida Certo. é. Eu já duvidei de muitas coisas, então o que me mantém firme é um louvor número 70. Então aquele louvor diz porque ele vive e. Porque ele vive e. Porque ele vive. Posso crer Sim, no então, amanhã. é mesmo isso. Ok. Então, Porque ele sendo que vive. Jesus vive, então eu posso crer no amanhã. Eu já sei que minha vida já não será mais vã. Então isso aqui terá todas as dúvidas. Ok. Como você escolhe temas para as suas aulas? Temas. Eu relacionando um tema
Né? Como eu escolhendo um tema, eu primeiro vejo a situação em que nós nos encontramos. Certo. Bem, por exemplo, eu tinha dado uma palestra no domingo e falei sobre a vida da Ellen White. Então, Ok. Oh. e por que que falei sobre a vida dela? Por que que eu tinha que mencionar? Porque nós no clube aprendemos, temos especialidades que aprendemos sobre os pioneiros adventistas. E Ok. poucos meninos sabem da história dela. Então eu tinha, peguei esse tema, levei. Assim, o tema, eu escolho o tema de acordo com a situação em que nós estamos. Eu vejo a situação em que nós estamos e depois vejo, não, o tema é esse. Lança o tema. Ok. Você já teve uma experiência sobrenatural com Deus? Sobre Sobrenatural com Deus. Ou você já teve uma experiência com Deus? uma experiência. Já, muitas. Todo cristão tem sempre uma experiência. Uma delas. Uma qual experiência é? que há muito tempo atrás, né? Eu e meu primo tínhamos nos mandado ir comprar pão na padaria. Então, como nos mandaram comprar pão na padaria, nós estávamos ir correndo. Quem vai ganhando. Então, ele... E tinha uma estrada, era uma estrada cruzada. Então, nós estávamos vendo que uma moto estava vindo. Então, ele passou primeiro e eu fiquei. A moto me pancou. Então, quando a moto me pancou com uma intensidade muito forte. E até eu acho que girei, não sei. Girei e bati no chão. Puf. Então, quando bati no chão, Ok. levantei quase. Tipo, nada aconteceu. Perna, nada. Só o braço que tinha torcido um pouco assim. Ficou Ok. um pouco assim. Me levaram no hospital, num posto médico. Fizeram operações e tudo mais. É isso aí. Depois eu me admiro sempre desde aquele dia. Me romperam, me romperam na perna. Na perna nada. Não tive nada, nenhuma dor. Ok. Como você avalia o impacto das aulas na vida dos outros? Impacto nas aulas. Uhum. Primeiro... primeiro é que alguns, né, que são tocados, eles têm a tendência de ver a sua vida e depois tentar mudar. Por exemplo, mesmo, vou dar mesmo o exemplo dos dois meninos que sempre estão no banco de Bíblia. Certo. Certo? Então, esses dois meninos estão a aprender muitas coisas. E como muitas coisas estão a aprender, eu estou a ver que eles estão a ficar mais sérios em relação a todas as coisas divinas. Então, eles estão a ficar mais sérios, estão a ganhar mais conhecimento e tipo, o que eles faziam já não fazem assim tanto. O que eles faziam de negativo já não faziam assim tanto. Então, é esse impacto. Ok. Você acredita que ensinar as outras pessoas também transformam você? Certo. De que forma? Ou de que jeito? Bem, transforma de um jeito agradável. Por exemplo, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Certo. Então, ouvir a palavra de Deus é o que eu tenho transmitindo. Quando eu transmito, o que eu estou a transmitir é como se fosse aprender de novo. Certo. Então, quanto mais eu falo, mais fé tenho. Mais ou menos isso, que transforma a vida. Ok. Como capelão, como você acredita que Deus pode fazer milagres? Como acredito que Deus pode fazer milagre? Em primeiro lugar, Deus pode fazer milagre na vida de alguém. Por exemplo, Deus pode usar alguém para tentar vir fazer milagre na minha vida. Ok. E é mesmo isso. E eu também não acredito muito que Deus faz assim milagre de cura, assim, te pego nesse. Como nós estamos a ver em outras igrejas, eu não acredito muito nisso. Certo. Nesse tempo, milagres assim, não acredito muito. Ok. Como é seu relacionamento com outros líderes na igreja? Bem, o meu relacionamento é bom.
Primeiro, o meu relacionamento com o meu diretor é mesmo bem mais aquela aí, tipo, desse estressou. Depois tentar andar de novo. E é sempre assim. Yeah. Eu tenho um bom relacionamento com todos. Ser um cristão é bom? É. Por que é bom? É bom porque, epá, primeiro é que nos tira de uma situação difícil. Por exemplo, a Bíblia diz que o rei Salomão, né, diz Certo. que Salomão e também Davi, eles dizem que em toda a vida deles que eles viveram, eles nunca viram justo a mendigar o pão. Então isso significa que ser cristão é um privilégio. Ser cristão eu nunca vou mendigar o pão. Agora, o ímpio pode mendigar o pão, eu nunca vou mendigar o pão. E outra coisa é mudança. Ok. A pessoa que fumava, bebia, quando se converte para ser cristão, ele sente um prazer, depois começa a sentir a tristeza, fumava e tudo mais. Deixei, graças a Deus, deixei essas coisas. Então ser cristão é bom. Certo. Você já teve um conflito dentro da igreja? Não. Nunca teve. Ok, amém. Ok. Como você ajuda a fortalecer a união dentro da comunidade? Bem, fortalecer a união. Uhum. Em comunidade, posso dizer, nascendo na igreja, em casa, No modo geral. no modo geral. Yeah. Em primeiro lugar que é, eu só tenho amigos na igreja. Assim fora da igreja, meus amigos só são da escola. E Ok. não são muitos daqueles de nos ver todos os dias. Toda hora, assim. Então, como eu sou muito da igreja, então a comunidade, a união é fortalecida pelas nossas crenças, como eu já tinha dito. Ok. Então, ter o mesmo fio de pensamento é isso aqui que nos fortalece, a nossa unidade. Certo. Ok. Qual é o papel da igreja na luta contra a desigualdade? O papel na igreja na luta contra a desigualdade. Uhum. Bem, primeiro é que tudo praticamente já está escrito. Ok. Né? Então nós só temos que seguir aquilo que está escrito. Primeiro é que Deus não faz exceção de pessoas. Jesus morreu por todos. Não faz exceção de pessoas, se quer branco, negro, angolano e tudo mais. Então, nós devemos seguir nisso. Se Deus não faz exceção de pessoas, nós também devemos fazer. Ok. Então, mais ou menos isso. Ok. Primeiramente eu gostaria de fazer aí, né, mais uma vez um apelo aos nossos internautas que estão a chegar agora, né? Para os nossos internautas que estão a chegar agora, ainda não terminamos o nosso programa, ainda não terminamos. Eu te convido, né, a seguir o nosso canal na internet. Agora Play. Dentro do Agora Play você vai encontrar o programa Bendita Fé. Se ainda não curtiste o nosso vídeo, ainda não partilhaste, então eu te convido a partilhar e a curtir para nós poder mandar mais vídeo para vocês. Então, para aqueles que querem também, né, contar a sua experiência da sua vida no programa Bendita Fé, é só entrar em comunicação conosco, né? Vai entrar em comunicação com o nosso suporte e vai dar todo o detalhe do o que ele pode fazer, né, para fazer parte do programa. Então, o nosso suporte vai poder te informar. O nosso suporte vai poder te informar na normalidade. Não vais pagar nenhum custo, não vais pagar nada. É tudo gratuito. Então, venha até nós para contar o seu programa e também, né? Curta aí e compartilhe. Ok. O que te motiva a ensinar mesmo em tempos difíceis? Bem, em primeiro lugar que um tempo difícil assim na minha vida acho que ainda não chegou. Ok. Então, ainda não chegou, então
Não tem como responder essa pergunta. Ok, boas. Como a fé pode ajudar na resolução de problemas pessoais? Bem, a fé ajuda sim muito, porque se bem que a Bíblia diz que todas as nossas preocupações devemos dar a Deus. Então, quer seja pessoais ou não. Então, se eu estar sempre ali na fé, tudo vai correr bem. Então, todos os meus problemas pessoais, eu sei que sempre eu posso dar a Deus. Então, a fé praticamente ajuda muito. Ok. Como você se vê daqui a 10 anos no ministério? Daqui a 10 anos, nunca pensei nisso. Ou daqui a 5 anos? Nunca pensaste nisso, né? Não, nunca Ou pensei. pensas em ser pastor daqui a 5 anos, a 10 anos? Ou pensas em ser um missionário? Bem, acho que missionário sim. Missionário, né? Sim. Pensas sempre em ser um instrutor, né? Instrutor. Ok. Não pensas um dia em fazer parte da direção também da igreja? Penso. Da Pensa, direção né? da igreja, penso. Ok. Como você faz para que os jovens se sintam acolhidos dentro da igreja? Em primeiro lugar, tratando eles bem. Ok. Tratando eles bem. Mostrando cuidado, respeito. Certo. Ainda não terminamos. Qual o maior desafio que você... Ok. Vai me desculpar. Qual o maior desafio de ensinar jovens sobre a fé? O maior desafio de ensinar jovens sobre a fé. Uhum. De ensinar jovens o que é a fé. Mais ou menos. Certo. Uhum. Bem. Não, nunca tentei ensinar isso sobre o que é a fé ou sobre a fé. Ok. Certo? Mas, dando uma chega aí, é primeiro que tudo, nós fazemos tudo com fé. Uhum. Mesmo se nós vermos fora da igreja, mesmo no mundo, toda a gente faz tudo com fé. É aquilo Não que- tem pessoa que não faz nada com fé. Uhum. Sim, porque toda a gente faz pensando no futuro. Não serei isso no futuro. Então, aplicando aquilo é uma fé. Então, ensinando sobre a fé é tudo mesmo, né? É tudo, né? Que sem É fé aquilo que dizem, sem fé, a obra é morta, é né? morto. Ok. Conselhos que tu deixas para os jovens que dizem que nunca vou seguir a Deus. Toda a saída nesse mundo está na igreja. Tudo está na igreja, porque esse mundo eu posso dizer que é uma fantasia. Então, todos os jovens que pensam em não estar na igreja, quer dizer que estão perdidos. Certo. Então, porque a única liberdade que nós temos é da igreja. E se estão perdidos, não tem como recuperar. Porque Jesus veio para morrer por nós. Então, se veio para morrer por nós, todo aquele que se sente, não quer ir na igreja, é como se sentir rejeitar Jesus. E isso aqui é um fato muito, muito triste. Para você que está a chegar agora, vamos a terminar com a nossa programação. Até lá, bendita fé. Bendita fé dos nossos